Bom dia, jovens, meninos, meninas. Bom dia para todos. Um abraço bem caloroso do lado de cá para todo mundo. Conforme eu já venho falando, a vontade mesmo, de boa, de coração, é estar junto pessoalmente, né? Naquele calor humano da sala de aula, naquele furdunço da sala de aula. Mas enquanto isso não é possível, a gente segue a nossa rotina por aqui. Mais uma vez, bem-vindo, bem-vindas para esse nosso encontro de filosofia nessa manhã de quarta-feira, hoje 27 de maio. Como o tempo está passando e como as coisas parecem que pararam, né, no tempo, parece que a gente está vivendo uma realidade paralela, um negócio estranho. 27 de maio. Eu lembro que a gente entrou em isolamento dia 17 de março, mais ou menos, nessa data aí. E já se foram, basicamente, mais de 2 meses, né? Mas vamos lá, força, foco, fé, a gente consegue chegar até o final disso tudo. Hoje a gente vai começar a conversar alguns aspectos, né, alguns elementos referente aí ao capítulo 2, a nossa apostila 2, onde de certa forma a gente vai ampliar um pouquinho aquela ideia que de certo modo nós já vínhamos discutindo no volume 1, que é a busca do bem como possibilidade. É a busca do bem como possibilidade. Isso nos remete ao fato de que viver em busca do bem acaba, no fundo, sendo uma questão de escolha. Né? Acaba sendo uma questão de escolha. Muito embora nós temos aí à nossa disposição hoje informação, conhecimento, e mesmo assim isso não é aplicado, mesmo assim isso não é empregado. A busca pelo bem é uma questão de escolha. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para a gente poder começar a nossa conversa. Viver em busca do bem é uma questão de escolha. Não passa aí pelo crivo da obrigação, pelo crivo da lei ou por qualquer outro crivo, mas passa, de certa forma, pelo crivo da escolha. Porque, em última análise, mesmo nós tendo lei, tendo regras dentro da nossa sociedade, em última análise, somos nós, seres humanos, que escolhemos se vamos praticá-las ou não. Né? Claro, para aqueles que não as praticam, né, não as cumprem, a gente tem um determinado conjunto de punições, ou o Aristóteles chamava de justiça corretiva, né? Daqui a pouco, mais lá para frente, a gente vai falar dessa questão da justiça, aí lá a gente melhora isso. Mas os indivíduos, de certa forma, eles vão internalizando alguns valores e vão selecionando alguns valores, vão decidindo se vão praticando ou não. Flávio, desliga seu microfone um pouquinho, Flávio, por gentileza, só para a gente poder seguir aqui. Os indivíduos vão internalizando alguns valores e, no fundo, eles vão decidindo, vão optando. Parece que ficou assim, eu posso escolher o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer. A gente discutiu isso no primeiro livro, quando nós falamos assim, os valores morais, eles se tornam relativos, os éticos, né, se tornam, de certa forma, relativos, justamente porque entra aí o caráter da escolha. E ao entrar o caráter da escolha, os indivíduos, eles optam por praticar determinadas coisas ou não. Aí o viver bem acaba sendo uma escolha também. Acaba sendo um ponto de vista também. Eu tenho uma imagem na página 2 da apostila que vai me remeter a pensar o seguinte aspecto. Se viver bem acaba se tornando uma questão de escolha, o que que tem norteado, o que que tem orientado as minhas escolhas?
O horizonte das minhas escolhas. Qual estrada eu estou trilhando, qual caminho eu estou trilhando ao fazer, ao tomar determinadas escolhas ou determinadas decisões? Essa é a questão inicial que está colocada, já vão pensando nela, que daqui a pouquinho eu abro o microfone para vocês poderem falar. Se viver bem é uma busca, não tem um conceito definido do que é viver bem. A gente discutiu muito isso no primeiro livro, né? O que pode ser bom para mim, o outro não pode achar. O que é viver bem para mim pode não ser viver bem para o outro, né? Isso acaba sendo bastante relativo. Se viver bem é uma busca, e nessa busca não tem, de certa forma, um conceito definido, um conceito definitivo, o que tem orientado as minhas buscas? O que tem orientado as minhas decisões? O que tem orientado as minhas escolhas? Qual é o horizonte das minhas escolhas? Qual é o horizonte das minhas decisões? Horizonte é uma palavra que me faz pensar naquilo que está mais longe do alcance da minha visão, aquilo que eu consigo ver lá no fim. Quando cessa a potencialidade do meu olhar, quando cessa a minha visão, lá está o horizonte, aquilo que eu consigo enxergar, o máximo daquilo que eu consigo enxergar acerca de uma paisagem, de uma estrada, enfim. Aqui, da varanda da minha sala, dependendo do dia, se o sol estiver claro, se não tiver nevoeiro nem nada, eu consigo ver um pedacinho da praia de Taparica, né? Lá no finalzinho, lá no horizonte. Dá para ver um pouco dos prédios. Lá no final, a praia de Taparica. Um dia claro, você consegue visualizar. No polo oposto, da varanda do meu quarto, eu consigo ver o Mochuara, lá no horizonte. É o máximo que a minha visão alcança a olho nu, né, daqui. De um lado, a praia de Taparica, de outro, o Mochuara. Né? Eu não vejo a praia, tá? A água em si, mas eu vejo os prédios da orla, eu consigo visualizar. Quando o dia está claro, repito. Tá? Então, ou seja, o máximo que a minha visão alcança de um lado é a orla de Taparica, do outro é o Monte Mochuara. Dali para lá, a minha visão não consegue alcançar mais. Então eu trabalho com esses dois horizontes daqui. De um lado, uma paisagem, do outro lado, outra paisagem. E aí essa imagem da estrada, ela não é por acaso que ela está aí, né? Eu já falei isso várias vezes para vocês. Uma imagem qualquer numa apostila de filosofia não é uma imagem qualquer. É uma imagem que nos leva a pensar, que nos leva a refletir. Então, se nós estamos trabalhando com a ideia de busca, com a ideia de horizonte, com a ideia de escolhas, olhando para essa imagem, ela nos leva a questionar qual é o horizonte da nossa vida. Se existe um sentido para a nossa existência. Se existe um caminho certo para seguir. Se existem escolhas boas, né? Há escolhas boas ou tudo é uma escolha. E como avaliar uma escolha, como avaliar antes de tomar uma decisão? É a partir dessas questões que eu quero dialogar com vocês agora. Né? Vocês vão ter em mente horizonte, escolha, decisão. E vão se perguntando aí qual é o horizonte da existência de cada um, quais estradas tem trilhado, por quais estradas, melhor dizendo, fazendo a correção aqui da frase, por quais estradas tem trilhado, e o que tem motivado as nossas buscas, quais são os critérios que nós estamos utilizando ao definir ações, atitudes, valores e comportamentos. Aí eu quero dialogar com vocês a partir de agora. O microfone fica liberado para quem quiser abrir o microfone e comentar acerca dessas questões. Fique bem à vontade aí. Vamos lá? Quem começa? Não? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que não vai? Cadê o povo do nono ano? Tá todo mundo dormindo ainda? Cadê o povo que gosta de falar? Eduarda,
Quer falar de uma delas, Luísa? Maria Vitória? Maria Vitória não, Maria Eduarda. Eduarda diz que está formulando ali, está pensando. Luísa também está pensando, está formulando. Cadê a Jamile? Está formulando também ou hoje vocês não querem falar? Acordaram aí cedo, num dia de frio, numa quarta-feira de frio, segundo a Eduarda está fazendo frio lá perto do Mochoara, e não querem falar. Acordei sem inspiração hoje, Luísa. Mas a inspiração vem, Luísa. Quando você vê uma imagem de uma estrada sem fim, assim, que palavra isso vem à sua mente? Que palavras isso te inspira? Ei, professor, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, quem falou que tá só? A Isabela e Cristina disse que tá só a Luísa hoje. Tô só a Luísa hoje, ó. Coisa feia, bênção. Se inspire aí na imagem, né? Olha que imagem linda que a gente tem à nossa frente. Vai lá, Maria Eduarda Santos levantou a mão. Ótimo. Vai sair filosofia ali. Vai lá, jovem, manda ver. De repente você motiva a inspiração das outras pessoas aí. Pode, Bom Jamile. dia, professor. Depois da Maria Eduarda, é você, Jamile. Bom dia, Maria. Pode ir. Então, bom dia, nonos anos. Quando eu vejo uma estrada e eu não consigo ver o final dela, porque, assim, mesmo que a estrada não esteja terminada, a estrada é infinita. Aham. E quando eu vejo, principalmente a da apostila, ela remete como se fosse uma decisão. Se eu sigo em frente, se eu saio dessa estrada e vou caminhar aí por essa floresta, vou fazer outras coisas, se eu faço uma curva arriscada, se eu Cara. subo uma montanha com as minhas dificuldades. Então, quando eu vejo um horizonte, que eu vejo uma estrada, eu sempre penso no futuro. Se eu tomar essa decisão, o futuro vai estar depois dessa decisão. Então, a gente não sabe se depois daí vem o mar, se depois daí vem uma curva, se vem uma cidade, se vem um monte de pessoas. Eu vejo isso, entendeu? Olha aqui, meninos, ela coloca assim: olha, uma estrada pode me levar a pensar algumas coisas. A montanha, se tem o mar, se tem pessoas lá mais à frente, onde é que essa estrada leva, né? A estrada me leva a pensar futuro e futuro me leva a pensar decisão. Começou bem. A estrada, ela nos leva a enxergar um horizonte que ainda está por vir. O conceito de porvir, né? Aquilo que não se efetivou ainda, mas que está dado lá como possibilidade, né? Que está dado lá na frente como possibilidade. Isso é show. A existência, a nossa existência é isso. Aliás, isso é o que dá sentido à nossa existência. Tá? Perguntou aí pela conceito de existência, se existe um sentido para a existência, para a nossa existência, a segunda pergunta dessa série de questões, de 5 questões aí. Existe um sentido para a nossa existência? Eu acho que justamente o sentido está aí. Né? O sentido em perceber o horizonte enquanto possibilidade, enquanto futuro, enquanto decisão e caminhar em direção a ele. Tá? Show de bola. Jamile, depois Ana Luísa. E Amanda, qual Amanda que levantou a mão aí que eu não consegui detectar? Jamile, pode ir, Jamile. Depois Ana Luísa. Então, quando eu vejo essa estrada, eu penso em valorização. Porque Valorização. eu acredito muito que as atitudes são reflexo do que a gente valoriza. E com isso, se eu vou pegar um atalho, se eu vou continuar ou eu vou voltar atrás, é tudo em relação ao que eu acredito, ao que eu valorizo, sabe? De
acordo com a minha atitude que eu vou tomar em relação a essa estrada. Porque pode aparecer obstáculos. Então, daquilo que eu vou tirar de ensinamento com a estrada, ou se eu vou querer pegar o caminho mais fácil ou não, eu acho que é tudo de acordo com o que a gente valoriza. Uhum. A Jamile traz a questão da valorização. Depende do valor que aquilo tem para você, tá? Maria, não é uma tradução, não. Maria Eduarda Santos, professor, traduz. Não é a tradução, não. É só um comentário, uma ênfase disso que vocês estão apontando, tá? Porque ficou muito bem colocado e nem carece de complemento. Então, não é nem um complemento, é só enfatizando algo que eu considero importante, destacando isso que eu considero importante a partir das falas de vocês, tá? Não é porque foi maldito aí a gente melhora, não. É porque é uma questão de enfatizar mesmo. Tudo é uma questão de valor, diz Charles, né? Aquilo que eu efetivamente dou valor, de certa forma eu vou em busca, né? Não sei se no filme dos Gladiadores, eu acho, já assisti aquele filme umas 300 vezes, 300 é mentira, mas umas 10 eu já assisti aquele filme pelo menos umas 10 vezes, e acho que lá tem, acho que é lá mesmo que eu vi, não sei se foi lá, se foi Troia, mas é Gladiador, sim. Tem uma fala que diz assim, grandeza é uma questão de visão. Grandeza é uma questão de visão. Obviamente, ali eles estão falando da grandeza, né, enquanto valor. A Jamile traz a questão do valor, enfatizando a grandeza enquanto valor, né? Aquilo que efetivamente vale, aquilo que efetivamente tem para mim um determinado valor, eu vou atrás, eu busco, né? Eu coloco no horizonte das minhas buscas, eu coloco no horizonte das minhas escolhas. E valor aqui, jovens, não necessariamente é valor econômico, tá? Valor aqui pode ser um valor afetivo, pode ser um valor subjetivo, pode ser qualquer valor de qualquer outra ordem. Então, essa questão da estrada, Jamile traduz como valor. Aquilo que eu valoro, aquilo que eu dou valor, aquilo que tem sentido para mim, de certa forma, eu vou em busca, de certa forma, eu corro atrás. Show de bola. Ana Luísa, vai lá, jovem. Filosófica. Ei, ela não usa não. Ela que tá com o negócio da minha irmã, mas sou eu, Luana. Mas por que apareceu Ana Luísa aqui? Porque ontem tava na aula da minha irmã. Ah, Mas eu já mudei. tudo bem. Então, Mas tá aí. eu achei que era a Ana Luísa do nono A. Eu também, eu não ia falar não, porque eu achei que era ela. Eu falo, Ana Luísa do nono A, mas beleza. Mas aí, Ana Luísa do nono A, é um prenúncio para você falar, Ana, olha. Eu não, professor, como é que fala? É um sinal para que você hoje fale, para que hoje você filosofe. Vai lá, Luana. Vai lá, Luana. Olha o Vitor dizendo que duvida que você ia falar. Prova para ele que você fala, Ana, e que você filosofa muito bem. Vai lá, Luana. Então, eu queria que enxergasse essa estrada como uma estrada da formação do caráter. Sim, caralho. Porque, apesar de a gente não estar vendo o fim dela, o importante não é o que tem no fim. O caráter é um processo, é uma construção. Então, o que importa em si não é o que a gente vai ver lá no final, mas sim o processo que a gente vai estar realizando. Aí é por isso que eu queria levantar outra coisa. O poder da palavra contra o poder de transformação, ou então o poder da ação. A gente sabe que a palavra ela tem o poder de fazer a gente experimentar sensações diversas. Imagina só, quando alguém fala alguma coisa muito bonita, ou algo que seja, a gente começa a pensar, a gente para refletir, a gente dá aquele peso na consciência, a gente, pô, é isso mesmo. Mas a palavra, em seus diversos significados, as diversas sentimentos que ela vai causar dentro da gente, tem um que é muito raro, que é o de transformação. Dificilmente a palavra vai te transformar. Aí que vem. Eu poderia dizer que a palavra é como se fosse uma semente. Imagina, palavras são cada vez mais sementes. Sementes que são jogadas no solo comum. Mas é que tá. O que é de uma semente sem um solo fértil? O que vai ser dessa semente se ela não tiver chuva? Ou então sol? Não vai ser nada. Ela vai se tornar apenas uma semente seca que poderia ter virado um lindo fruto
ou uma linda flor. Não vai acontecer nada. Ao contrário do poder da ação. Quando a gente tem o poder da ação, a poder da ação a gente poderia colocar nesse caso como simplesmente o sol, a chuva, o solo fértil. E tudo isso seria capaz de transformar a situação da palavra, a situação daquela semana. Mas é aí que tá. É tudo um complemento. Uma sem a outra não funciona. Do que vai adiantar você ter a ação, que é o sol, a chuva, o solo fértil, mas não tem a semente? Como você vai ter frutos e flores bonitas se você não tem a semente que é essencial para que nasça? Mas e agora? Do que adianta você ter a semente sem que você tenha os fatores necessários para que ela cresça e desenvolva? E essa planta que deverá crescer junto desses dois fatores, que é a palavra e a ação, a gente pode identificar como caráter. Porque o caráter em si, ele não é em si uma árvore robusta e bonita, já formada. Mas ela é uma mudinha que vai crescendo cada vez mais nesse processo. É a chuva, é o sol, é o solo fértil que vai contribuindo para que ela cresça e se torne uma árvore viçosa. Acho que é isso. Perfeito, ó, top de show de bola. A menina levanta a mão aí, aparece como Ana Luísa, que depois a gente descobre que não é Ana Luísa, é Luana, e ela manda ver filosofia misturada com poesia, né? Esse caráter poético aí da metáfora da planta, da semente, né? Essas metáforas elas são maravilhosas para a gente entender vários aspectos da nossa realidade. Incrível, show de bola. Muito bem, Luana. Eu destaco da fala da Luana a questão da formação do caráter, né? E essa associação com a estrada que a gente está fazendo, nós vamos debater daqui a uns dias que o caráter, isso que a gente está chamando de caráter, né? Isso que daqui a uns dias nós vamos chamar de ética, isso que daqui a uns dias nós vamos chamar de moral, isso não é dado a priori, ou seja, ninguém nasce com caráter, o nosso caráter vai sendo construído à medida das nossas escolhas, né? E a metáfora da árvore, da semente da árvore, ela é interessante para a gente entender a formação do caráter, né? O caráter é como uma semente que, se você lança numa terra fértil, ele vai produzir, vai brotar, vai germinar, vai produzir. E se você lança de qualquer jeito no meio do asfalto, aquilo ali não vai germinar. Muito embora tenha a potencialidade de vida ali dentro, não vai haver germinação e logo não haverá fruto. Então, o caráter ele é formado, o caráter ele é construído à medida das nossas escolhas, das nossas decisões, dos processos que a gente vai fazendo aí ao longo da nossa existência. Então, viver em busca do bem, mais uma vez aí, na fala da Luana, aparece como uma questão da escolha. Top, muito bem. Ô, Vitor, eu queria ouvir sua voz, Vitor. Estou até assim preocupado porque você fala muito e eu não consegui ouvir nada ainda, Vitor. Amanda Kill. Amanda Kill. A palavra é sua, jovem. Pode ir. Pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E aí, certinho? Tudo? Então, minha cabeça vai longe quando eu vejo essas imagens ilustrativas assim, né? Viagem, então. Quando eu bati o olho nisso, eu pensei mais no início da vida. Eu vi Aham. mais tipo, limpa, um campo limpo. Você pode criar, você mesmo tem a sua liberdade para criar o seu Perfeito. futuro. Então, você tem a liberdade assim de plantar, como a Luana disse, plantar suas decisões que vão te levar a algum caminho no futuro. Top. Amanda Kill, então, tá vendo na estrada um início, né? Um início da vida, o início da existência. E mais uma vez insisto, né? Esse início não é dado, esse início ele é construído à medida das nossas escolhas, à medida daquilo que nós decidimos, à medida das nossas buscas. Né? Amanda Kill, então, vê na estrada criação. Né? Criação me remete à possibilidade. Criação me remete a algo que eu posso construir a partir dos elementos que eu tenho para construir. Show de bola, Amanda. Muito bem. Cadê, Vitor? Não? Vitor não vai falar, não? Cadê o time masculino novo, hein, gente? Só o Flávio aquele dia que falou, depois sumiu todo mundo. Cadê os meninos dessas turmas? Maria Eduarda Santos, quando vamos desenhar um horizonte, usamos a linha do horizonte
e o ponto de fuga. Se formos filosofar a partir disso, a linha do horizonte é um desenho e o final da obra, mas na vida real, a linha do horizonte é um novo caminho para outro horizonte e o ponto de fuga é onde enfatizamos a nossa perspectiva seja boa ou má da nossa visão. Lindo, muito bem. Não tem microfone, Vitor, mas pode escrever, tá? Muito bem. Ó, a Maria Vitória, a Maria Eduarda, vou chamar de Maria Vitória de novo. A Maria Eduarda está dizendo que a linha do horizonte, né, num desenho qualquer, ela define o fim da imagem. Quando eu traço uma linha para fazer qualquer desenho de paisagem, aquilo ali é uma delimitação do final da imagem. Acho que foi. Só que na existência concreta das coisas, na vida real, essa linha não é limite, não é fim. Muito pelo contrário, ela é início, né? O que a Amanda Kiel colocou agora há pouco. Ela não é fim, ela é início. A partir desse horizonte, outros horizontes vão se desdobrando, outros horizontes vão acontecendo. Lindo, muito bem, isso aí. E aí, mais ninguém não? Eu estou gostando dessas falas tão bem poéticas, né? E começar o... Ai, professor, tô sem inspiração. Tá sem Não sei se vai inspiração, Dona? ser, pelo amor de Deus. Mas tenta que a inspiração vem. Essas falas estão bem poéticas, eu gosto bastante Ah, de poesia, né? depois a gente tem que falar primeiro que a Luana, porque quando a Luana fala, nossa senhora, acaba com tudo. Depois que a Luana fala, acaba com... Acaba não, é. Depois que a Luana fala, tem muita coisa para ser dita. Ai, professor, ela fala muito bem. Luana fala bem, sim, mas isso não quer dizer que não tenha outras coisas para serem ditas. Ai, tem sim. Tem muita coisa ainda para dizer. Deixa eu compartilhar uma outra imagem aqui. Cadê o negócio, gente? O troço estava na minha frente aqui. Ele sumiu da minha cara. Acho que não vai por aqui. Por aqui foi, mas foi pequeno. Queria o tamanho dela, um tamanho real. É a imagem da página 4. Dá um pulinho nela lá, para a gente enfatizar essa questão aí do horizonte, antes da gente avançar para outra coisa. Eu acho que é importante a gente frisar um pouquinho essa imagem da página 4 aí. Quando... Por que não está indo do tamanho que eu quero? Não, não quero isso. Não quero isso. Mas vamos deixar por aqui, que eu não estou conseguindo abrir ela do tamanho que eu quero. Precisasse que ela fosse desse tamanho maior aí. Quando a gente vai avaliar a questão do horizonte, das escolhas, da possibilidade, possibilidades essas, conforme já foram enfatizadas aí, pode ser entendida como formação de caráter, pode ser entendida como início da criação, pode ser entendida como vida, pode ser entendida como escolhas, pode ser entendida como decisão. Tá? Quando a gente vai avaliar essa questão da possibilidade, essa imagem da página 4, para mim, ela é fantástica para a gente visualizar isso. Dá uma olhadinha nela aí. Essa parece que ela enfatiza um pouco a outra que a gente já está colocando anteriormente, né? Ou seja, o garoto ou a garota, não dá para identificar aqui ao certo, a pessoa, né? Vamos trocar o termo aqui para ficar mais fiel. A pessoa está caminhando. Está caminhando. Onde isso vai parar? Não sei. Não dá para a gente definir onde é que essa estrada vai parar. Não dá para a gente definir onde é que essa estrada leva. E não tem nem como eu dizer qual é o horizonte dessa estrada aí. Né? Não tem nem como eu dizer qual é o horizonte. Mas mesmo assim, o garoto está, a pessoa, né, está a caminho. Né? A pessoa está a caminho. Então, o que eu quero que vocês visualizem a partir
duas imagens que a gente trabalhou até então. Quando observamos uma paisagem à nossa frente sem obstrução, podemos enxergar que existe uma razoável distância. Ao fim dela, percebemos uma espécie de linha em que o céu e a terra parecem se encontrar. Essa linha é denominada de horizonte. Ela indica o espaço conhecido, seguro, que se estende até onde o nosso olhar alcança. Né? Horizonte também me dá a ideia de segurança. Até lá eu posso ir. Depois de lá eu não sei o que tem, eu não sei o que virá. Né? Depois de lá eu não posso fazer nenhuma projeção, porque eu não consigo visualizar o que tem depois do horizonte. Né? Então, o horizonte ele aponta para segurança. Ele é uma linha que me dá a ideia de contorno, que me dá a ideia de limite, que me dá a ideia de possibilidade, né? Como vocês já falaram até agora, mas ele também é uma linha que me dá a ideia de segurança. Até lá eu sei que tem chão firme para eu ir. Eu posso pisar em chão firme. Depois de lá, eu não sei mais o que tem. Né? Então, o horizonte ele nos aponta também para esse aspecto meio que incógnita da existência. Existir é um questionamento o tempo todo. Né? Isso é bacana para a gente pensar, para a gente refletir. Vai, Duda. Vi não, Maria. Peraí, acho que... Maria perguntou se eu vi a série. Não, eu ainda não comecei. Ela está anotada aqui que eu estou terminando de ler umas coisas ali. E assim que eu terminar, eu começo, tá? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo. Né? Por exemplo, se eu pegar uma série para assistir, ainda mais se for uma série com vários episódios, e um livro para ler, aí eu acabo misturando as coisas. Eu gosto de pegar uma coisa, começar, chegar até o final, depois começar outra e ir até o final. É uma coisa que eu faço para me organizar. Né? Senão eu me desorganizo toda e minha vida vira uma confusão toda que eu não dou conta mais. Aí eu prefiro começar e terminar algo. Aí eu estou com os livros, em 2 livros que eu estou terminando de ler, né? E assim que eu terminar eu pego a série para eu poder concentrar a atenção só naquela coisa. Aí eu não assisti ainda, mas está aqui na fita, está anotadinho aqui, tá? Amanda Simões, eu acho que o horizonte é uma questão de ponto de vista, dependendo de quem olha, vê ele mais certo, mais longe, mais perto ou mais longe. Né? O horizonte é uma questão de ponto de vista. E o povo que falava da Terra plana, menina, tem um negócio desse aí, acho que na aula que vem a gente vai tocar nesse assunto aqui. Né? De como é que essas visões de mundo, elas fizeram parte de um horizonte de vida. Claro, né? Como é que essas visões de mundo fizeram parte de buscas, fizeram parte de um horizonte de vida, e depois quando chega lá a gente mexe com esse negócio aí, vamos deixar esse trem quieto. Nessa aula, né? Na aula que vem eu acho que a gente já toca nessa informaçãozinha aí. Vai lá, Duda. Cadê a Duda? Escutando? Aqui. Sim, escutando. Bom, professor, eu demorei um pouquinho, mas vamos ver se vai ser alguma coisa. Quando a gente olha a imagem assim, a gente tem várias perguntas, né, em relação a viver em busca do bem. A gente é livre para fazer o que a gente quiser. Um exemplo disso é a escolha. Eu quero seguir nessa estrada e ser feliz. Outros já vão falar que não vou, que essa escolha já está seguida. Aham. Por mim. Já a outra não, vai, coloca cara e vai com tudo buscando viver bem. E por isso mesmo, passamos a ter dificuldade em escolher. Ficamos sempre na dúvida e perdidos, podemos dizer. E muitas das vezes ficamos sem direção e optamos por seguir um modelo pronto, sem trabalho. A gente segue, muitas vezes a pessoa desiste por não ter trabalho. Ela vai seguir um modelo pronto, sem saber, sem seguir. E por isso que eu falo, depende muito do que a pessoa quer, do ponto de vista. Eu quero seguir, só vou seguir porque eu quero. Ok, horizonte então pode representar persistência também, né? Nessa sua fala, Sim, ler por aí.
O horizonte pode representar persistência, o horizonte pode representar escolhas, beleza? Acho que essa linha do horizonte aí, ela nos leva a pensar em várias coisas. Meninos, já está caminhando aí para o nosso fim, né? A gente vai até 8h50, não é isso? Isso, a gente vai até 8h50, se passar um pouquinho não tem problema. Mas eu quero deixar enfatizado aqui duas coisinhas com vocês. Primeiro, o bem é uma questão de escolha. Viver em busca do bem é uma questão de escolha. Trilhar ou não essa estrada aí que nos foi apresentado nas duas imagens é uma questão de escolha. Trilhar ou não é uma questão de escolha. Voltar, fazer o percurso, né, e voltar, ao invés de seguir numa direção para frente, fazer o percurso e voltar também é escolha. A Maria Eduarda falou das possibilidades ali, vai que o cara sai da estrada e navegue pela paisagem, pelas gramas, até chegar numa montanha, sei lá, também é uma questão de escolha. Existir é isso. O Sartre, um filósofo francês maravilhoso, que a gente vai até falar dele daqui uns dias, ele falava assim, que viver é equilibrar entre o limite e a possibilidade. Vida é isso. Vida é esse equilíbrio entre o limite e a possibilidade. Quando eu traço um desenho de uma paisagem, eu traço o horizonte como linha limite. Mas o horizonte também é possibilidade. É limite porque o horizonte é onde a minha visão alcança. Eu só consigo ir lá. A minha visão daqui da varanda da minha sala só consegue alcançar os prédios lá da praia de Itaparica. A minha visão da varanda do meu quarto só consegue alcançar o Mochuara. Mas depois dos prédios lá de Itaparica tem mais coisas. Tem o mar, depois do mar tem mais coisas. Depois do Mochuara tem mais coisas. Mas a minha visão não consegue ir lá. A minha visão não consegue alcançar além do horizonte. Então, o horizonte ele é limite. Tá? O horizonte ele é limite. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês visualizem. O horizonte ele é limite. Mas também, nas lindas falas de vocês, o horizonte pode ser início. Início de quê? Sei lá. Início do que talvez eu não consiga nem imaginar. Além daquilo tem o quê? Não sei. Então eu vou chamar isso, esse não sei de possibilidade. O horizonte, ele é possibilidade. Esse não sei, isso que tem lá é a possibilidade. Possibilidade essa que vai se concretizando ou não. E aí também eu não tenho controle. A Luana diz que o horizonte ele pode ser lido aí como a formação do caráter. É o nosso caráter que vai sendo formado, que vai sendo construído a partir das nossas escolhas. Ela falou isso na fala dela. Então, esse é o elemento X que, se você tiver entendido isso, a gente já tem tudo, toda a base para a gente avançar nessa apostila, para quando a gente for discutir ética, para quando a gente for discutir justiça, para quando a gente for discutir valores, né, que são temas específicos que estão vindo aí pela frente, a gente vai conseguir entender que isso é construído em nós a partir de escolhas. Eu não posso obrigar ninguém a ser solidário. Eu não posso obrigar ninguém a ser bom. Bondade e solidariedade é uma escolha. Né? Eu não posso obrigar a ninguém a ser honesto. Eu não posso obrigar ninguém a ser íntegro. Honestidade e integridade é uma questão de escolha. Né? Ou seja, a noite me leva a pensar nas minhas escolhas que eu tenho de fazer o tempo todo. Existir é fazer escolhas. Necessariamente existir é fazer escolhas. A gente vai fazendo as nossas escolhas, a partir dessas escolhas a gente caminha. Eu vou encaminhar o exercício aqui da próxima aula, eu preciso que vocês façam essa atividade para a gente poder seguir. E aí eu queria que na próxima aula, no próximo encontro, vocês começassem
as falas, para a gente inverter um pouquinho aqui a ordem. Vamos lá na página 5. Negócio bem fácil, tá? Não tem nada demais, não. É um negócio bem fácil. Negócio bem fácil aí. No meio, alguém está falando do horário ali, eu fui ver. No meio da página aparece uma, aparece uma referência aí a essa. Carol, vem cá. Quem é Caio? Não é agora não, a sua, não é agora não, Caio. Pô, tia, você mexeu, mano? Não tá Caio, limpando aqui. Caraca, você mexeu sim. Tá limpando. Olha o que você fez aqui. Muta aí, meu irmão. Caio, a gente está ouvindo tudo do lado de cá. Desliga aí, fazendo um favor. Daqui a pouquinho, seu horário é daqui a pouquinho, tá, Caio? Deve ter confundido o horário, mas tudo bem. Até eu confundi esse negócio de horário, eu mandei uma mensagem para vocês e depois eu tive que mandar outra corrigindo, né? Lembra? Eu mandei uma mensagem falando que era às 10, mudou o nosso horário era às 10, depois mudou. Enfim. Agora apareceu o Nicolas, né? Na hora da fala o Nicolas não aparece, agora a bênção está aí. Vascaíno. O outro também, Caio. O mal feito as bênçãos adora, né? Vou tirar 5 pontos de cada um. Pois, mas 11? Não, ô Cristine, 11 não. Eu fiz confusão com o horário. É de 8 para as 10, né? Mas agora é o horário fixo, tá? O horário agora é fixo. Se tudo der certo, a gente vai caminhar com esse horário de 8 horas até sabe Deus como. Bom, vamos voltar para o que interessa aqui. Vocês vão pegar essa imagem que está no meio aí da página 5. E essa imagem ela está relacionada à famosa Rosa dos Ventos, que era um recurso muito utilizado pelos grandes navegadores numa época em que não havia GPS. Hoje a gente tem GPS e não precisa de Rosa dos Ventos mais, né? Mas numa época em que não havia GPS, essa ferramenta ela era usada como orientação. O cara está lá em alto mar, como é que ele ia se orientar para saber de que lado estava indo? Ele utilizava esses instrumentos de navegação, né? Ficou conhecido aí como Rosa dos Ventos, enfim. Essa Rosa dos Ventos, ela aponta direção. Se é norte, se é sul, se é leste, se é oeste, ela aponta direção. Fechou? E aí a ideia é de que vocês preencham esses quadrinhos que estão em branco com valores que têm norteado as suas direções. A Rosa dos Ventos indica que para lá é norte, é sul, leste, oeste. E você? O que tem direcionado a sua vida? Quais os valores, quais as decisões, quais as escolhas, quais os horizontes que têm direcionado a sua vida? Essa é a questão que aparece aí para a gente concluir. Pensar nessa Rosa dos Ventos, nessa metáfora da Rosa dos Ventos, né? E preencher esses quadrinhos com aquilo que tem direcionado, aquilo que dá direção. O que tem dado direção na sua vida? Hoje você falou de várias coisas, né? A maior parte de vocês falaram de várias coisas aí que pode me indicar direção, pode me apontar caminhos, né? Então a gente pensar nisso, indicado direção, que tem apontado caminhos, que tem dado orientação. Entendido? Então vocês vão fazer isso, preencher essa Rosa dos Ventos bonitinho, tudo certinho. Na semana que vem eu começo com vocês a partir daí. Fechado? Se não tiver mais nenhuma dúvida, se não tiver mais nenhuma pergunta, por hoje tá.